Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que acompanham o nosso podcast semanal aqui pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para meditar o Evangelho desse próximo domingo, dia 1º de outubro, Outubro, mês missionário, mês de Santa Teresinha, de São Francisco de Assis, de São Benedito, de São Judas Tadeu, de tantos santos da Igreja, O Evangelho desse domingo, primeiro dia de outubro, é Mateus 21, versículos 28 a 32. Vamos ao texto. Naquele tempo, Jesus perguntou: "Que vos parece?" Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: "Filho, vai trabalhar hoje na vinha." Ele respondeu: "Não quero." Mas depois, pego pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Este respondeu: "Eu irei, Senhor." Mas não foi. Qual dos 2 realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe: "O primeiro." Então Jesus lhes disse: "Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino de Deus. Pois João veio a vós num caminho de justiça e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, no Evangelho que acabamos de ouvir, Jesus alerta para a ineficácia da religião alicerçada em um conjunto de práticas meramente exteriores, como era dos fariseus. Práticas formais que não tocam o íntimo da pessoa, ou melhor, que não transformam em ação aquilo que ensina a palavra de Deus. Enfim, que não leva à conversão. Para entrar no reino é preciso fazer e não apenas dizer. O decisivo não é prometer, mas cumprir a vontade divina. Essa parábola dos 2 filhos é uma forte crítica aos que têm continuamente em seus lábios o nome de Deus, mas no dia a dia não colocam em prática os valores do Evangelho. As palavras por si só não salvam, é preciso praticá-las, colocá-las em prática. O próprio Jesus já havia alertado: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Na essência, o Evangelho deste domingo, 26º tempo comum, destaca que a verdadeira religião implica um estado constante de conversão. A conversão não se dá no momento, ela começa e ela abrange todo o arco da nossa existência. Se a gente prestar atenção, o primeiro filho disse não, mas depois se converteu ao sim, arrependeu-se e foi para a vinha. Isso nos ensina que Deus é paciente com cada um de nós. Não se cansa, não desiste, mesmo depois do nosso não, mas não desiste de nós. Respeita sim nossa liberdade, mas aguarda o nosso sim. Conversão é processo, um caminho que demanda tempo, que demanda paciência, e Deus é paciente. Não basta dizer que tem religião, mas importa vivê-la de maneira correta. Religião significa religar o ser humano a Deus. Religião, como diz o São Tiago na sua primeira carta, religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, é esta: 2 pontos. Socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Está aí a verdadeira religião. É o mesmo que dizer não ao Senhor quando se faz da religião uma fonte de lucro, de busca de prestígio, de vaidades. Usa a religião para se promover. É a mesma coisa que dizer não. É só para enganar. Nesse caso, a referência da religião não é a busca de Deus, do transcendente, mas o ganho econômico, o prestígio pessoal. Isso reduz o divino à condição de mercadoria e objeto de transação comercial. Essa forma de conceber a religião jamais vai agradar a Deus, nem poderia. E a Sagrada Escritura deixa claro que Deus rejeita essa forma desrespeitosa de tratá-lo e de instrumentalizar a religião em vista de benefícios pessoais. É também dizer não ao Senhor quando se reduz a religião a ritos exteriores, a afirmações intelectuais,
sem incidência na vida pessoal e social. Isso não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, essa sim, necessariamente inclui uma referência dupla. Deus de um lado, o ser humano do outro. Nossa fé nos faz olhar para cima, para os lados e também ao nosso redor. Como lembra São João em sua primeira carta, não podemos dizer que amamos a Deus, a quem não vemos, se não amamos nosso próximo, a quem vemos. Respeito e amor verdadeiro a Deus, sem respeito e amor ao próximo, não existe. A verdadeira religião, o dizer sim a Deus, inclui o apreço, o respeito e o cuidado pela obra de Deus, né? E aí também inclui a natureza. Nossa casa comum, a gente está vendo a violência que é feita à natureza e como a natureza responde, né? O Papa Francisco chama a nossa atenção na carta encíclica Laudato Si, o cuidado da natureza. Isso também faz parte da verdadeira religião, cuidar bem da natureza. Não permitamos a tentação de nos instalarmos numa religião de comodismo, de conveniência, que não tem incidência em nossa vida, que não muda nada, que não leva à conversão. Não adianta reservar algum tempo para Deus um domingo, se ao longo da semana ele está ausente de sua vida. O que se opõe à verdadeira religião é justamente isso, a incoerência entre fé e vida. Aquilo que nós celebramos na liturgia devemos depois viver durante a semana, senão não tem sentido. Que Maria Santíssima nos ajude a ser dóceis à ação do Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que desfaz a dureza dos corações, que leva-nos à conversão, a sempre a dizer sim à vontade de Deus e a viver a verdadeira religião. Aí sim, estaremos num verdadeiro processo de conversão, vivendo uma verdadeira religião, que nos religa, que nos leva até Deus. A todos a minha bênção e um bom final de semana. Pai, do Filho e do Espírito Santo.